Livro do Gênesis, livro do princípio, fala da criação. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Algumas versões dizem o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nota que o texto fala que Deus criou o céu e a terra, mas diz que essa terra estava sem forma, estava vazia, havia trevas e havia abismo. Há um estado caótico aqui narrado em Gênesis no versículo 2, capítulo 1, verso 2. Existe uma situação aqui estranha. É uma terra sem forma, ou seja, ela não encaixava bem, as coisas parece que não se encaixavam e parece que não havia coisas assim muito simétricas, ou não existia forma, algo meio disforme. Às vezes nós nos encontramos assim em nossa vida, as coisas parecem que não se encaixam, as coisas parecem que estão meio sem forma. Também diz que a terra estava vazia, havia um vazio, um vácuo na terra. E às vezes aparece com a nossa vida a mesma coisa, algo meio vazio, sem sentido, sem propósito, uma falta de sentido, algo meio vazio mesmo, algo meio caótico. Existe um nada, um vácuo, um buraco. Mas diz também que havia trevas aqui. Havia trevas nessa terra. E nós também, às vezes, nos sentimos assim, na escuridão. Existem momentos em que nós dizemos assim: não vejo luz no fim do túnel. Não consigo enxergar e ver que isso possa ter solução. Porque existem trevas densas, escuras demais, que eu não consigo ver além e nem ver uma solução. Diz mais, diz que além de sem formas, vazia, trevas, havia um abismo. Abismo para nós é a notificação do perigo, é a morte iminente. Há um abismo. E às vezes na nossa vida diária nós encontramos abismos, aquela notificação de perigo, aquele aviso de perigo. Há um abismo, pode dar em morte. Você pode cair dentro desse abismo e não sair mais dele. A terra estava sem forma, estava vazia, estava em trevas e havia um abismo. E pode ser que eu esteja falando a pessoas que estejam assim, se sentindo assim, com sua vida assim, experimentando circunstâncias desse jeito. Mas a narração não para aí. Diz que, a despeito desse vazio, dessa disformidade, dessas trevas, desse abismo, diz que diante de tudo isso e no meio de tudo isso, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E depois de dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, começa a narração da criação das coisas. Deus começa a preencher o vazio. Deus começa a dar forma àquilo que não existe forma. Deus começa a encher o abismo. Deus começa a trazer luz
E é a primeira coisa no versículo 3 que diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No meio do caos, no meio das trevas, no meio do abismo, no meio do vazio, só o Espírito de Deus consegue se mover com perfeição para trazer ordem ao caos. Pode ser que você esteja experimentando circunstâncias como essa. E eu quero dizer para você hoje, não se mova, porque às vezes nós nos movemos no meio das circunstâncias difíceis da vida e nós só causamos mais circunstâncias difíceis na vida. Permita que o Espírito de Deus se mova no meio do caos da sua vida, para que Ele possa trazer ordem para esse caos. Ore e peça: Senhor, eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel. Senhor, esse abismo vai me engolir, mas eu sei que o Teu Espírito pode se mover e consertar todas as coisas. Então ore para Jesus e diga: Senhor, se mova no meio desse caos. Ore assim e Deus vai trazer ordem e vai trazer paz para a sua vida. Que Deus te abençoe.